Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Josué, capítulo 22, a partir do versículo 28, que fala assim: Nós pensamos que se um dia isso acontecer, os nossos descendentes poderão dizer: Vejam, os nossos antepassados fizeram um altar igual ao altar de Deus, o Senhor. Ele não foi construído a fim de apresentarmos ofertas e serem completamente queimadas, nem sacrifícios de animais, mas a fim de ser um sinal para nós e para vocês. Nunca tivemos a intenção de nos revoltar contra o Senhor, nem pensamos em deixar de segui-lo. Nós não iríamos construir um altar para apresentar ofertas e serem completamente queimadas, ou ofertas de cereais, nem para oferecer sacrifícios de animais. Nunca faríamos outro altar além do altar do Senhor, nosso Deus, que fica em frente à tenda onde Ele mora. Somente até aqui. Gente, o que está acontecendo aqui? Para a gente poder entender o que é essa parte aqui da história. Aqui havia feito a divisão de terras, ou seja, cada tribo estava com a sua terra. Existiam tribos que ficavam a leste do Rio Jordão e existiam as tribos que ficavam a oeste do Rio Jordão. Ok? As tribos que estavam a oeste do Rio Jordão, a tenda sagrada estava com eles, ou seja, a casa de Deus estava com eles. Ali a tenda sagrada representava a presença de Deus. E dentro da tenda sagrada era onde eram feitos os sacrifícios para Deus. Então, de acordo com a palavra de Deus, só poderia haver um altar para sacrifício. Porém, existiam as tribos que ficavam lá do leste do Rio Jordão, que eram 3 tribos. Ok? E o que essas 3 tribos pensaram? Vamos fazer um altar para o Senhor, já que a gente fica a leste a gente está destacado do grupo e a gente está longe deles, a gente está a leste do Rio Jordão, ou seja, entre eles havia o Rio Jordão, só que de um lado era o povo de Deus e do outro lado também era o povo de Deus. Para eles se sentirem conectados ao povo que estava do lado oeste, eles fizeram um altar a qual quem visse de longe saberia que aquela cidade ali, aquela tribo ali, na leste do Rio Jordão, era a mesma tribo a oeste do Rio Jordão, ou seja, que eles eram apenas um. Porém, dentro da história aqui, se você pegar para ler, você vai ver que as tribos do lado do oeste do Rio Jordão, elas se doeram com a construção do altar a leste do Rio Jordão, porque elas acharam que o altar que foi construído a leste do Rio Jordão era para fazer contenda com a tenda sagrada de Deus. E isso, aqui na história, no contexto, se você vai pegar para ler, eles estão dizendo que isso é pecado e que Deus abomina isso. Entende? Então é como se a tribo do lado oeste, a tribo do lado leste, estaria meio que cutucando onça com vara curta do lado oeste. Vamos colocar dessa forma para a gente poder entender aqui. Só que, na verdade, a intenção do coração da tribo do lado leste não era confrontar a tribo do lado oeste. Era apenas para eles se sentirem pertencentes àquele povo ali também. Para quem visse de longe, soubesse que era uma tribo só, era um grupo só, era uma nação só. Entende? Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso tudo aqui que foi esclarecido para vocês? A gente precisa, trazendo isso para a nossa vida, trazendo essa confusão, vamos colocar assim, para a nossa vida, muitas das vezes a gente se sente em situações assim. A gente olha para situações, para pessoas, para determinadas situações e pessoas, e a gente tira as nossas conclusões precipitadas. Aqui, o grupo do lado oeste, eles eles se precipitaram no que eles viram. E com isso, eles estavam armando entre eles de atacarem as tribos do lado oeste, as tribos do lado oeste, para poder ir de confronto a eles, achando que aquilo era algo grosseiro, era que eles estavam agindo de má fé com o pessoal do lado oeste, entende, gente? Então, antes na sua vida hoje, antes de você tomar qualquer decisão precipitada pelo que você está vendo ou por algo que chegou aos seus ouvidos porque alguém falou, antes de qualquer coisa, converse primeiro.
Não tome decisões precipitadas. Por quê? Porque em relações, seja afetiva, seja profissional, seja de amizade, sempre existem as duas versões, sempre existem os dois lados. Então não tire você decisões precipitadas, não se precipite em decisões mediante com base no que você está enxergando ou do que está sendo apresentado para você. Não seja uma pessoa imatura a esse ponto, mas seja você a pessoa que olhou o cenário, olhou a situação, pegou as informações e foi esclarecer. Entende? Foi esclarecer com a pessoa. Por quê? Por que a gente precisa sentar e conversar? Por que a gente precisa esclarecer? Porque se Deus que deu para ti a oportunidade de você estar tendo o que você está tendo em mãos, a gente precisa ter por conhecimento algo importante. Tudo que Deus nos dá, tudo que vem de Deus tem paz, não tem guerra, não tem conflito. Entende? Então você não pode se deixar levar por situações. Por quê? Porque existem pessoas à sua volta que podem estar fazendo de tudo para você vir a perder o que Deus te deu. E se a partir do momento que você começa a acreditar nas falácias que são ditas a você por pessoas à sua volta, que a princípio se dizem amigos, mas por trás tem inveja de ti, você pode vir a perder o que Deus está te entregando nas tuas mãos. Então, ao invés de você tomar decisões precipitadas e querer tirar satisfação ou determinar que é ponto final e acabou, porque o que você está vendo está indo contra o que você acha, ou o que você está vendo está sendo uma afronta para você, ou o que você soube, escutou falar, não condiz com a sua realidade e você se sentiu magoado e decepcionado, antes de qualquer reação, converse. Não olhe para o cenário, não escute o que você está escutando de terceiros. Converse com a pessoa, esclareça a situação, senta e conversa como dois adultos. Escuta o que a pessoa tem para te dizer, porque às vezes é a mesma coisa aqui na história. O cenário não condizia com a intenção do coração deles. Se as tribos do lado leste tivessem eles tivessem olhado o que eles tivessem feito, o altar que eles levantaram, e tivessem concluído ali que talvez, não, eles fizeram para poder também se estarem familiarizados conosco, não haveria rebelião. Só que o coração deles, eles deixaram a semente do mal entrar. Então se tornou uma raiva, se tornou uma ira. Então eles foram armados para ter uma guerra entre o povo de Deus. Entende? E as coisas de Deus têm paz. As coisas de Deus não têm guerra. Ele não faz nada para ter guerra entre o povo de Deus, entre as coisas dele. Entende? Então, se Deus entregou algo na sua mão e você, porventura, está passando por uma situação de desentendimento, antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar um posicionamento na tua vida, converse com a pessoa, esclareça o que está acontecendo. Porque você pode estar fechando uma porta que não é para ser fechada. Deus foi lá, abriu a porta para ti, para você passar. E por estar acreditando em palavras de terceiros, ou estar acreditando no cenário que você está vendo, se deixando levar pelo cenário que você está vendo que não está favorável a você, você vai tomar uma decisão que você pode vir a perder algo que Deus trouxe para a sua vida. Entende? E uma vez que a gente perde algo que Deus trouxe para nós, a gente não obtém de volta. Porque para Deus é como se você tivesse desdenhado daquilo. Então, para que Ele vai trazer para você de volta algo que você não fez questão de ter? Algo que você abriu mão? Então, ao invés de você perder o que Deus trouxe para ti, vai lá e esclareça, fale o seu ponto de vista, sem agressão, sem imposição. Abre o seu coração e fala. Às vezes, a pessoa lá do outro lado também está achando que você desistiu. Então, por isso que ela age na defensiva. Entende? Então, você não tem que tirar decisões precipitadas. Vocês têm que sentar e conversar. E esclarecer o que está acontecendo. Porque, às vezes, algo que ela escutou falar de você, às vezes você é o certo na história, mas algo que ela escutou falar de você
foi o suficiente para ela achar que você é uma pessoa ruim. Porque o estado de espírito dela naquele dia não estava bom. Aí com isso, acontece uma separação. E a falta de diálogo faz com que a separação aumente. A gente precisa ter algo por conhecimento. Se essa união for de Deus para sua vida, está havendo uma separação entre vocês, saiba você que no meio dessa separação existe, talvez, a mão da oposição. A gente precisa ter por conhecimento que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ok? E uma vez que ele tem isso com ele, está existindo uma falta de diálogo, e cada vez mais está crescendo essa falta de diálogo, quem é que está vencendo nessa situação toda? É justamente a oposição. Às vezes a separação foi Deus que fez. Porém, ele fez por um tempo, para amadurecer ambas as partes. Mas vocês estão se deixando levar pela situação, pelas mágoas, estão se afastando cada vez mais. Então é necessário sentar e esclarecer. Entende? Senta e esclareça. Seja relacionamento afetivo, seja relacionamento profissional, seja relacionamento de amizade. Senta e esclareça. A conversa sempre será o melhor caminho. Entende, gente? Então não perca o que Deus te deu. Não se deixe levar pelo cenário, nem pelas situações, nem pelas falácias da sua volta. Faz o seguinte, coloca um tampão no teu ouvido, sabe? Sabe aqueles arcos que a gente usa na neve, que a gente coloca aqui para a orelhinha ficar quentinha? Então coloca isso no seu ouvido. E feche o seu ouvido para as opiniões alheias à sua volta. Entende? Porque o coração do homem é terra que somente Deus anda. Somente Deus sabe a intenção do coração do outro. Às vezes a pessoa está do seu lado dizendo ser sua amiga, só que na verdade ela quer que você termine a relação que você está porque ela não está satisfeita. Então ela vai fazer de tudo para poder fazer você ter você para ela. Porque existe aqui, gente, ciúmes em relacionamento de amizade, que não quer que o outro seja amigo do outro. Existe ciúmes em relações afetivas, existe ciúmes em relações profissionais. Só que se Deus confiou algo a você, entregou nas tuas mãos, é porque é para ti. E a partir do momento que você está abrindo mão, você vai perder o que Deus te deu e você não vai reverter essa situação. Porque uma vez que Deus dá e você não quer, Ele não vai trazer de volta. Por quê? Porque você vai estar magoando a outra parte. Da mesma forma que Deus te entregou, confiando a você, a outra parte também é de Deus. A outra parte também tem sentimentos. Entende? Então, ao invés de você tomar decisões precipitadas e vir a perder o que Deus te deu, senta e conversa como dois adultos e esclareça as situações que estão à sua volta. Esclareça, não tenha medo de falar o que você pensa. A outra pessoa está esperando tanto quanto que você venha conversar com ela. Só que quando um espera e o outro espera, existe uma separação, existe uma divisão. Alguém tem que dar o primeiro passo, alguém tem que quebrar o gelo. Então seja você a pessoa que vai quebrar o gelo. Seja você a pessoa que vai dar o primeiro passo. Entende? E faça um esclarecimento nessa relação que está tendo de vocês, nesse conflito, nessa situação, para vocês virem viver em harmonia. Entende, gente? Dúvidas não são de Deus. Conflitos não são de Deus. Desentendimento não são de Deus. A paz e o entendimento é de Deus. Então, busca ser como Cristo quer que você seja. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.